para introduzir Mateus, eu quero ler Apocalipse, capítulo 4, versículo de número 6, e vocês já vão compreender o motivo de eu estar pedindo para abrir em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 4, versículo de número 6 e versículo de número 7. Na minha Bíblia está escrito da seguinte forma: E havia diante do trono como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais, cheios de olhos, por diante e por detrás. O primeiro animal era semelhante a um leão. O segundo animal, semelhante a um bezerro. E tinha o terceiro animal, o rosto como de homem. E o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Por que entrar em Apocalipse? Porque nós vemos nesse texto aonde a Bíblia nos conta que o apóstolo João havia sido arrebatado lá na ilha de Patmos. E ele foi ao céu receber grandes revelações da parte do Senhor ali. O apóstolo João, entre suas visões, ele observa que diante do trono de Deus havia 4 seres, 4 anjos. Estou com um pouquinho de dificuldade de falar, porque eu estou um pouquinho gripado, a garganta não está tão legal. 4 anjos. E esses anjos, ele diz que o primeiro era semelhante a um leão, o segundo era semelhante a um bezerro, o terceiro tinha o rosto como de um homem, e o quarto semelhante a uma águia voando. O que isso tem a ver com o Evangelho de Mateus? Tem a ver que aqui nós encontramos, tipologicamente, simbolicamente, no rosto desses 4 anjos, nós vemos aqui a ilustração dos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses 4 animais aqui, que na verdade são anjos, eles estão da frente do trono do Senhor. E o fato deles estarem ali está passando a seguinte informação: ninguém se achegará àquele que está sentado no trono, se não passar por esses 4 seres. Esses seres que têm a imagem de um leão, de um bezerro, de um homem e de uma águia. Isso está dizendo que se nós não passarmos pelos 4 evangelhos, ou seja, não aprendermos dele, não vivermos o que eles ensinam, jamais chegaremos àquele que está assentado no trono. Jamais chegaremos até Deus. Quando nós vemos o primeiro anjo, ele tem a imagem de um leão. Leão simboliza rei. Essa imagem aponta para o Evangelho de Mateus, porque o Evangelho que estudaremos, que é o Evangelho de Mateus, ele aponta Jesus como o rei de Israel e o rei de todos os tempos, o rei dos reis, o nosso Senhor. Quando nós lemos o Evangelho de Mateus, uma expressão muito comum lá é o reino de Deus, o reino dos céus. Porque o Evangelho de Mateus aponta Jesus como rei. Por isso que o Evangelho de Mateus, ele é simbolizado pelo anjo com o rosto de leão. Quando nós vemos o segundo animal, o segundo anjo, que tem o rosto, a imagem de um bezerro, isso aponta para o Evangelho de Marcos,
o segundo evangelho, porque Marcos, ele aponta Jesus como servo, bezerro ou boi, em algumas traduções, é um animal que serve, é um animal que trabalha. E é comum vermos no evangelho de Marcos, Marcos dizendo, ele veio para servir, ele veio para ser servo. Em Marcos, você vê ele lavando os pés dos discípulos. No evangelho de Marcos, aponta Jesus como servo. Quando nós olhamos o terceiro animal e observamos esse terceiro ser, esse terceiro anjo, ele tem a imagem de um homem. Isso aponta para o evangelho de Lucas. O evangelho de Lucas é o evangelho que mostra a humanidade de Jesus, porque nele mostra que Jesus, ele veio como homem, porém, diferente de nós, ele não pecou. O evangelho de Lucas é o evangelho do homem perfeito. O último e quarto ser, o último e quarto anjo, ele tem a imagem de uma águia voando, apontando para o evangelho de João. João, ele apresenta a Jesus como Deus. Já desde do primeiro versículo, vem dizendo que no princípio o verbo, ou seja, Jesus, a palavra, era Deus e estava com Deus. Através dele todas as coisas foram feitas e sem ele nada do que foi feito se fez. Então nós observamos aqui que existem 4 anjos à frente do trono de Deus. E para chegar até o Deus que está sentado no trono, precisa se passar por esses 4 anjos. Isso simboliza os 4 evangelhos. Ou nós passamos a estudar, compreender e viver os 4 evangelhos, ou jamais teremos a oportunidade de ir aos céus, estar diante daquele que está assentado no trono. E é para isso que Deus tocou o meu coração para estar fazendo essas aulas aqui com vocês, no intuito de estar ensinando Mateus, depois, quem sabe, Marcos, Lucas e João, quem sabe conseguimos aí ensinar os 4 evangelhos, mas iniciando pelo evangelho de Leão, o evangelho do Cristo Rei, que é o evangelho de Mateus, as Escrituras Sagradas. Deixa eu beber mais um golinho do meu chá.